Bom, o CAPS, então, ele é um serviço de tratamento para pessoas com transtornos mentais graves, onde o grande objetivo é a reabilitação psicossocial. Nos últimos anos, a gente tem recebido um grande número de usuários jovens, entre 18 e 24 anos, e muito rapidamente a gente percebeu que eles não conseguiam entrar no serviço, ficavam do lado de fora, pelo corredor. E aí a gente foi vendo que eles meio que se assustavam, assim, né? Porque a maioria dos grupos é com adultos que já têm uma doença há mais tempo, muitas vezes não fizeram tratamento, então estão mais cronificados. Então a gente chamou esse fenômeno de Eu Sou Você Amanhã. Então a gente resolveu fazer um grupo para essa população específica. Foi um pouco difícil porque tem pouca literatura sobre esse tema, adultos jovens com transtorno mental. A gente então montou esse grupo. A ideia era um grupo que pudesse tratar das coisas da adolescência, do final da adolescência, e o fato de ter um transtorno mental. Muitos deles estavam iniciando na doença, A maioria dos transtornos mentais se inicia ali no final da adolescência, ali por volta dos 18. Então eles também estavam tendo que lidar com isso, também estavam tendo que negociar isso nas famílias, as famílias se readaptando. E então a gente pensou em fazer esse grupo que tratasse das questões típicas da adolescência, então saída de casa, plano profissional, escolhas amorosas, relacionamentos, mesclado com o fato de ter um transtorno mental, como é que eu vou encaixar isso na minha identidade, como é que eu vou pensar no futuro tendo isso, como é que é isso de ter que tomar remédio, enquanto meus amigos todos estão indo pra festa e bebendo. O início foi difícil porque a gente teve que suportar alguns silêncios. A gente investiu muito no vínculo com esses usuários, jovens. Para isso a gente foi usando então técnicas como colagens, recursos gráficos, desenhos, coisas que fossem facilitando a comunicação. E essa era a nossa preocupação, Por eles ficarem muito isolados, a gente queria achar estratégias que ajudassem eles a falar, a expor os sentimentos, e aí a gente foi conseguindo muito nisso, na base do vínculo, do tempo, de aguentar aquele silêncio, muitas vezes sem falar nada, e aos poucos a gente foi observando então o fenômeno grupal, de um podendo se identificar com o outro, de poder falar das coisas, das vivências, dos medos, e com isso a gente foi conseguindo trabalhar questões da identidade. Então, com esse grupo de adultos jovens, o que a gente observou foi que eles conseguiram coordenar melhor a vida deles com relação ao transtorno mental, como com relação às coisas da adolescência. Então, eles conseguiram ter uma melhor adesão, conseguiram entrar nas consultas, que muitas vezes eles nem queriam entrar na consulta médica, ou com a gente, eles às vezes vinham um familiar e eles não queriam entrar. Então, uma maior participação no tratamento. E isso levou a uma melhora, principalmente do que a gente chama de sintomas positivos, das alucinações, dos delírios. Isso começou a diminuir, mas por outro lado seguia muito um embotamento, uma dificuldade de interação, eles continuavam reclamando disso, de uma vontade de poder se aproximar das pessoas, de fazer amizade, mas de não saber como. E aí com isso a gente pensou no próximo grupo, que foi o de treinamento de habilidades sociais. Então, o grupo de treinamento de habilidades sociais é um grupo mais estruturado, no sentido de que cada encontro tinha uma temática específica e uma estrutura pré-pronta, Claro que vai ter as flexibilizações e a questão da necessidade do momento, mas cada encontro tinha uma temática. E o foco então era desenvolver essas habilidades sociais simples. Como iniciar uma conversa, como fazer amizade, como pedir ajuda, como é que eu transito nesse mundo. E para isso a gente usava das técnicas principalmente de roleplay, em que a gente simulava dentro do consultório alguma situação, e debriefing, que é quando a gente analisa essa situação que a gente simulou e aí pensa outras alternativas, outras respostas para isso. Então, como o Clínicas ele é um hospital escola, eu e a Juliana, a gente é preceptora da residência multiprofissional. Os nossos residentes, então, coordenavam esses grupos e a gente faz a supervisão, então, após cada encontro. Isso traz um caráter muito inovador, e muito vivo para o grupo, porque a gente sempre tem alunos novos, a gente está sempre tendo que repensar as práticas, eles trazem ideias novas, eles também são jovens, eles geralmente são recém-formados, e conseguem ter uma linguagem que muitas vezes se aproxima mais do jovem, conseguem nos trazer temas que às vezes a gente também não está por dentro, não está sabendo. Então isso dá um caráter vivo, oxigena o grupo. Outra coisa importante é que ambas as intervenções são de baixo custo, e elas podem ser aplicadas por diferentes profissionais,
num espaço curto de tempo, e os resultados a gente pode ver que são bastante relevantes assim na prática diária do CAPS. Exato. O de habilidades sociais, então a gente percebeu uma maior gerência, né, dos jovens com relação à medicação, com relação ao seu tratamento, conseguindo entrar na consulta, perguntar as dúvidas, né, pro psiquiatra, pedir as coisas que precisavam aqui no CAPS, né, uma saída daquela postura mais passiva, mais acanhada, para uma maior gerência, né? Bom, esse é o meu tratamento, essa é a minha vida, como é que eu vou me colocar nisso tudo? O grupo de treinamento de habilidades sociais foi uma intervenção breve, que foi realizada no primeiro semestre desse ano. E ele foi um grupo, né, com um foco maior em trabalhar a questão de habilidades sociais, pensando na comunicação verbal e não verbal. Então, o que isso quer dizer? A questão de poder ajudar os usuários que participaram do grupo a iniciar conversa, a pedir ajuda, a como manifestar isso também corporalmente, pedir uma coisa, encostar na parede, como poderia melhorar isso para conseguir, né, efetivamente alguma coisa que gostaria. E no início foi um pouco difícil, porque a gente tinha que lidar bastante com a frustração de alguns usuários que não vinham, ou usuários que não participavam e algumas outras coisas. A gente usou vídeos de algumas séries para trabalhar as habilidades sociais, a fim de que os usuários se reconhecessem nas atitudes, né, e nas pistas sociais que a gente estava trabalhando. A ideia então da gente foi tentar usar situações da vida cotidiana dos usuários, coisas que eles usassem no dia a dia, e a gente acabou simulando isso dentro de uma sala com técnica de roleplay. E depois de algumas sessões, a gente tentou usar isso na rua com eles, numa situação prática mesmo, enfim, do dia a dia. A gente teve a ideia também de usar a linguagem um pouco mais aproximada dos usuários, usar gírias que eles trabalham nas comunidades, no dia a dia deles, com família, amigos, enfim, para tentar uma aproximação. No final do grupo a gente acabou dando certificados, né, para trabalhar, para dar um feedback positivo também para os usuários. Aprendemos sobre como conviver com a vida social também. Cada um participou do grupo, ganhamos certificado também, aprendemos várias coisas. É uma encenação, como chegar nas pessoas na rua, por exemplo, nós chegamos, eu perguntei que horas que era para a pessoa, um cabeleireiro também, para ver se perguntar, para não ter vergonha. E daí foi bom o grupo. Espero que vocês gostem de outras pessoas do Brasil. Muito bom. Very good. Criatividade, da inventividade dos membros da nossa equipe, que com os recursos que a gente tem, conseguem inventar novas ideias, encontrar novos jeitos de atender cada vez melhor os nossos pacientes. Então, o grupo de treinamento de habilidades foi uma dessas iniciativas nesse projeto que pra gente foi um projeto diferente, né? Que houve um estranhamento no começo pela especificidade do trabalho e que resultou em muitas coisas legais, né? A gente viu assim pacientes engajados, querendo, gostando do grupo, se divertindo também, né, nesses momentos, né, os pacientes mais soltos, com mais autonomia, mudando a sua relação de alguma forma com os familiares.